Muito bem, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Babalaô e Fatoki Adebayo Alaô Idunufá, sou da família Idunufá, que é de origem lá de Badan, na Nigéria. Somos do culto tradicional. Bom, eu vou dialogar hoje com vocês. Eu tô com as ideias meio fora da caixa aqui. Eu tô querendo me organizar para entender esse processo do que eu ouvi, que o candomblé não era mais de matriz africana. O candomblé era brasileiro, porque o culto tradicional, e candomblé é candomblé. Eu vou aqui e volto já. É logo depois dessa vinheta, enquanto a gente organiza as ideias aqui, vamos embora debater um pouquinho. Muito bem, meninas e meninos, vocês ouviram o que eu falei antes da nossa vinheta? Pois é, muito bem. Vamos entender só um pequeno processo aqui. Vou voltar um pouquinho lá atrás para a gente entender a justificativa da galera que está dizendo aí que o candomblé não tem nada a ver com o culto tradicional. Peraí, vamos só entender aqui. Bom, o primeiro tráfico escravagista declarado, escrito por carta, né, como no Porto, quando chegou a mercadoria, os escravos que vieram, o primeiro tráfico escravagista que veio de Angola. Por intermédio, pegaram esses negros de Angola e levaram pela costa até o Porto do Benin, ali na costa do Benin. Então, teve o primeiro tráfico escravagista, né? E aí, me vem a pergunta, se esses negros vieram da África, made in, primeiro, Angola, depois made in Benin, e por último veio o pessoal de uma pequena cidade chamada de Queto, que aí deu-se essa confusão de dizer que o candomblé que toca de varinha é Queto, e o candomblé que toca de um jeito é Jeje, e o candomblé que toca de outro jeito é Angola. Primeiro a gente vai entender esse processo aqui. Primeiro que a cidade de Queto, essa coisa pequenininha aqui do lado, essa cidade pequenininha. E quando vieram os primeiros príncipes e reis, e também deixando claro para vocês, babalaôs e anifás, babaú, orixás de culto tradicional vieram para o Brasil. E aí a gente está falando primeiro aqui, ó, não vamos lembrar que o povo de Angola não teve acesso à cultura de Fá. Foram os primeiros a chegarem aqui. E por que misturaram tudo? Porque começaram a perceber que se botasse o povo da mesma etnia junto, eles iam continuar junto e iam estragar todo o processo que eles queriam criar, matar todo mundo na Casa Branca e iriam fugir. E aí eles começaram a misturar. Pegaram o povo de Angola, misturaram com o povo do Benin e mandaram tudo junto. Chegou aqui no Brasil, deixou a galera em São Luís, deixou a galera em Minas e deixou outra galera espalhada e foi levando para dentro do Brasil. E vamos lembrar que esse processo escravagista ele começou pela costa brasileira e depois foi entrando nas províncias, cidades e capitais que foram se formando, ok? Pronto. Bom, e aí como o negro ele não tinha acesso a muita coisa, começou a se alimentar e utilizar outras coisas. Bora lembrar aqui ó, que cada povo tem uma cultura. Duas coisas poderiam ter acontecido. O povo mais forte suprimir a cultura do mais fraco, vamos lembrar aqui. Vamos supor que o povo de Angola tivesse menor quantidade na senzala, com mais pessoas do Benin. Obviamente, o povo do Benin era mais forte, ia suprimir a cultura do povo de Angola, e o que ia imperar seria a cultura de orixá, a cultura de alimentação, a cultura de comportamento do povo do Benin. Isso é óbvio. Mas e aí aconteceu uma coisa melhor ainda. Eles começaram a se misturar e entender suas culturas e viverem como um povo só e lutar contra o inimigo que era o povo branco. Ponto. Depois vieram, em grande quantidade, os povos dessa cidade chamada Queto e também do povo Yorubá, que aí é a forma correta que a gente poderia dizer. Existe a nação Angola, a nação do Benin, que a gente chama de Jeje aqui, e a nação Yorubá, que erroneamente chamamos de Queto. Mas tudo bem, tá valendo, tá funcionando. O que é que eu quero entender aqui desse processo? Se todo esse povo se carrega o nome de cidades iorubás, se cultuam entidades iorubás e se consultam utilizando Ifá, deixa eu só lembrar para vocês aqui, Ifá é um culto específico de babalaôs do culto tradicional iorubá. Ifá é isso aqui, ó. Essa cor é esse culto. Sou eu, Babalaô, sacerdote de Ifá. Se o candomblé não tem nada a ver com a África, por que é que as pessoas estão cultuando Ifá? Deveriam jogar carta, que não faz parte do contexto. Eu cresci a minha vida toda dentro de terreiro de candomblé. Eu passei a maior parte da minha vida dentro de casa de candomblé ouvindo a mesma coisa. Somos
terreiro de matriz africana, matriz mãe africana, África, vem a minha mãe é africana. Se minha mãe é africana, logo eu sou africano também. Claro que, vamos só lembrar, olha, lembra lá a senzala, pessoal unificado, misturaram suas culturas e aprenderam e tivemos que adaptar muita coisa. Por exemplo, a banha de ori. A banha de ori não é banha de cacau. Banha de ori vem de um fruto. É uma fava que se abre, que se raspa, aquela pomada e a gente usa no culto. Aí não tinha aqui no Brasil. Ah, mas pode usar banha de carneiro. A banha do carneiro depende do orixá que você vai usar e não era tão fácil de conseguir. Banha de carneiro era utilizada pelos brancos, na cozinha do branco. E raramente acontecia de vir para a senzala quando o negro roubava. Por isso que você vai ver em casa de pessoal mais antigo de santo, os ibás de santo são muito pequenininhos, porque era costume daquela época se roubar coisas pequenas da Casa Branca, se montar ibá de santo dentro da senzala. Uma coisa lá atrás eu entendo. Naquela época era necessário que eu cultuasse algum, mas dissesse que era Santo Antônio. Tá. Mas aí eu não tinha coisas para utilizar, eu tinha que usar o azeite doce no lugar da banha de ori. Eu precisava me comportar igual ao povo português, as mulheres tinham que usar aquela saia grande, que fica bonito, mas não faz parte do nosso culto. Aí eu tinha que beijar na mão, porque o padre beija na mão. Então esses costumes todos que nós temos no candomblé é por causa da colonização portuguesa. Que isso não fica tão claro quando a gente está dentro do terreiro da gente. Mas eu queria entender por que é que hoje está se declarando que o candomblé não é mais de matriz africana. Porque é mais complicado parar e estudar, entender o meu processo, da onde eu saí, aonde eu estou e para onde eu quero ir. Mas o candomblé não é, ele é brasileiro. Então, se o candomblé é brasileiro, o pai de santo do Queto não pode dizer que vai consultar Ifá. O pai de santo do Queto não pode falar de Odu, porque Odu é africano. E pior ainda, começa a se falar de coisas que nunca teve dentro do culto do candomblé e que deveria ter estado. Está se falando hoje de Ebé-Orum, hoje se fala de pacto com Iku, hoje se fala de Ebó-Tutu, hoje está se falando de Ebó-Iriru, mas são domínios de dentro do culto tradicional, mas deveriam estar dentro do candomblé, porque o candomblé é oriundo do culto tradicional. O que é que acontece que o candomblé se desdobrou todo de um jeito e que muita gente que é do meu tempo, muita gente que é mais antiga do que eu, está estranhando o que está vendo hoje? Porque naquela época existia o sagrado, o segredo e o secreto. Não era tão aberto como a gente está vendo hoje. E essa abertura dá um leque para uma coisa chamada de achismo. E no achismo se cria um bocado de coisa que nunca existiu. Como, por exemplo, eu não posso, pelo fato de ser hétero, toda equerre de toda filha de santo que eu tiver, eu tenha que estar arrochando as meninas da minha casa para obter favores sexuais. O fato de eu ser homossexual, não devo também estar acharcando os orgânicos e os filhos de santo da minha casa para eu também obter favores sexuais. Pô, eu não posso generalizar, nem citar nomes de ninguém. Mas a gente sabe como é que as coisas estão funcionando. Seria esse o comportamento de sacerdote? Seria esse o comportamento de pessoas que hoje alegam em dizer que candomblé é uma coisa e culto tradicional é outra? Será que o meu comportamento está sendo de acordo à memória dos negros antigos que morreram, que tiveram suas casas vilipendiadas? Que se você quiser saber, lá na Bahia tem um órgão chamado de IFAM e outro chamado de IPAC. Lá dentro do IFAM ainda tem material de casas que foram arrombadas pela polícia, que antigamente, na década de 60, era conhecida como Delegacia de Jogos e Costumes. Muito material de casas, atabaque, cadeira, ibás de santo, ferramentas de orixá, estão lá no IFAM. Porque nós éramos invadidos na nossa cultura, no nosso pensamento, das nossas ações. Para se bater candomblé antigamente, se você que está hoje aí não sabe, precisava ir na Delegacia de Jogos e Costumes, tirar uma licença e pendurar tabuleta em poste, para dizer e declarar que aquela casa estava tocando, porque se não fosse declarado, era contravenção. Será, meu irmão, será, minha irmã, que o comportamento que muita gente por aí anda tendo, será que isso honra a memória do povo da minha casa?
Será que eu tenho direito de chegar no barracão e dizer que eu sou filho de fulano, neto de ciclano, bisneto de fulano de tal? Será que isso honra a memória dos antigos? Quantas casas de candomblé tiveram que fechar, quantos negros tiveram que morrer para a gente estar aqui hoje? E será que o comportamento que a gente está vendo hoje é equivalente ao sacerdócio? Bom, eu não vou tomar mais o tempo de vocês, mas eu gostaria muito que vocês deixassem suas opiniões aqui embaixo. Talvez a gente consiga, quem sabe, se fizer uma campanha muito grande, será que a gente consegue manter essa raiz, que eu gosto de dizer que é uma raiz de apaucar, que é forte, que é segura, que é profunda, que a gente conhece ainda e tem o prazer de ainda ver terreiros abertos. Mas o meu medo é que daqui a 10 anos já não haja mais casas de candomblé. Porque você mesmo sabe. Eu sou Babalaô e Fatoki Adebayo Idunufá. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo vídeo.